Lucas capítulo 11, verso 1. Quem tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Glória a Deus. Diz assim, a palavra de Deus. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Amém. Quantos querem que as suas orações sejam respondidas aqui? Quantos querem orar diante de Deus e as suas orações serem respondidas? É interessante que os discípulos não perguntou para Jesus, não pediu para Jesus: Mestre, ensina-nos a pregar. Mestre, ensina-nos a expulsar demônios. Os discípulos pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Você sabe que Deus, Ele age independente das nossas orações, amém? Porque Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Soberania fala de um Deus que tem todo o controle nos céus e na terra, controle no passado, presente, futuro. Deus é onisciente, onipotente, Ele tem toda a ciência, tem todo o poder. Ele é um Deus eterno, santo, e Ele age independente da sua oração. E aquela pergunta: então por que eu tenho que orar? Se Deus sabe de tudo, por que eu devo orar? Deus conhece os meus pensamentos. O salmista vai falar, pastora, que antes da palavra sair na boca, Deus já conhece. Deus já conhece. Por que nós devemos orar? Então, se Deus é soberano e Ele age independente se eu dobrar meu joelho, se eu orar ou não orar, Deus vai agir. É porque Deus estabeleceu esse princípio na sua palavra. Deus estabeleceu esse meio. Deus, Ele age por intermédio das nossas orações. Deus age por intermédio das nossas orações. E isso é um privilégio para nós. O que a palavra de Deus está basicamente, o que eu estou dizendo para você é que Deus nos deu o privilégio de participar de tudo aquilo que Ele está fazendo. Quem pode dar uma glória a Deus aqui, gente? Isso é um privilégio para nós, participar daquilo que Deus está fazendo. Deus poderia agir, Deus pode agir, Ele tem poder para agir, mas Ele criou esse princípio de agir por meio das nossas orações. Mas a Bíblia vai dizer em Tiago, como nós aprendemos a semana passada, que nós não recebemos porque nós não pedimos. Tiago 4:2 vai dizer assim: vocês não têm nada porque vocês não estão pedindo. Tiago 4:2: cobiçais e nada tendes, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. E aí no verso 3 ele vai dizer: e quando a gente vai pedir, quando a gente vai orar, a gente ora de uma oração muito egoísta, uma oração só pensando em nós, uma oração só para esbanjar os nossos prazeres. Esse é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é egoísta. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma crise lá no Oriente Médio. Será que você parou para orar? Porque até o exato momento são mais de 20 mil pessoas que morreram. São 50 mil pessoas feridas. E nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, existem pais desesperados porque os seus filhos estão embaixo de pedras, de escombros, de entulho.
Eu nunca vi cenas tão chocantes como as que temos visto nesse terremoto de quase 8, nessa escala que vai até 9, um terremoto que devastou a Turquia e a Síria. Para você que não sabe, a Turquia é a antiga cidade de Éfeso, onde Paulo, Atos 19, 20, vai falar de um grande avivamento que aconteceu ali. Sabe as 7 igrejas que nós lemos na carta de João, que estão nos 2 primeiros capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala de 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas estão naquela região. Sabe a Síria, que foi atingida hoje, lembra daquela mulher Ciro-Fenícia, mulher cananeia? Era daquela região. Então nós estamos falando de regiões bíblicas, regiões onde aconteceu um avivamento. Então, olhando hoje a nossa vida, eu fiquei pensando, conversando com a Sheila em casa, falei, será que Deus está preocupado em eu trocar o meu sapato? Será que Deus está preocupado com os meus caprichos? Que Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? Ou que tipo de Deus nós criamos? Que tipo de Deus nós criamos? Um Deus que abençoa alguns, enquanto outros estão sofrendo? Um Deus que está preocupado com os meus caprichos, enquanto pessoas estão desesperadas, porque perderam sua família, perderam tudo. E eu fiquei pensando sobre isso. Será que esse é o Deus que nós servimos? Não. Na realidade é que nós criamos este Deus, um Deus conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso que Tiago vai dizer que nós, quando nós pedimos para esbanjar pelos nossos próprios prazeres. Por isso que as nossas orações, elas não estão sendo respondidas. Por isso que nós, quando oramos, nós não percebemos uma conexão com Deus. Então, o que eu quero passar para você nesta noite que entrou aqui, é que nós devemos aprender a orar da forma certa. Assim como os discípulos, nós precisamos, antes de começar a orar, pedir para Deus, ensina-me a orar. Eu fiquei pensando, Senhor, qual é o tipo de oração que eu tenho que fazer agora, a respeito da Turquia e da Síria, a igreja? Qual é o tipo de oração? Qual é a intercessão que eu tenho que fazer por eles agora? Será que eu tenho que dobrar meu joelho e dizer, Pai, muito obrigado, porque não sou eu? Porque eu vivo num país que não tem terremoto. Ah, Deus, é que eles servem a outras religiões. Será que é essa oração que Deus espera de nós? Ou uma oração de compaixão? Ou uma oração pedindo a Deus misericórdia, Deus? Porque enquanto eu estou com os meus filhos em casa, existem pais que estão desesperados porque perderam seus filhos. Então eu acho que nós, como igreja, nós precisamos sim aprender a orar. Orar conforme a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14. Abra comigo a sua Bíblia. Eu não sei porque eu sinto muitas crises quando eu vejo essas coisas acontecendo. Eu sinto uma cobrança de Deus me empurrando para que eu possa me humilhar mais. Porque eu não posso viver a minha vida, continuar com os meus afazeres, enquanto essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Enquanto 20 mil pessoas morreram, 50 mil pessoas feridas, e eu só estou preocupado com as minhas coisas. Eu acho que nós precisamos rever. E olha o que Tiago diz, que João diz, 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo
segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Então eu já aprendo aqui, nos dois textos que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos é que nós temos que pedir para Deus: ensina-nos a orar, Jesus. Nós precisamos aprender a orar, nós não sabemos orar. O segundo texto que nós lemos de Tiago, nós oramos da forma errada, porque oramos pensando sempre em nós. E o terceiro texto diz que nós precisamos orar segundo a vontade de Deus, porque essa é a confiança que temos, que quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glória a Deus. Então anote esses textos aí, por favor, para que você possa, e eu também possa orar segundo a vontade de Deus. Orar a vontade de Deus. E assim como nós aprendemos a semana passada, existem dezenas de orações na Bíblia. Orações que são orações bíblicas. Nós aprendemos a semana passada aqui sobre orar pedindo para que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação. A oração que Paulo fez em Efésios 1, 16 a 19. Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação. Nós aprendemos a semana passada a orar, Salmo 119, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Nós aprendemos a semana passada a orar pedindo a Deus ousadia e coragem. Assim como os discípulos pediram em Atos 4, verso 29, enquanto eles estavam sendo ameaçados, eles pediram: Deus nos dê ousadia e coragem para pregar a tua palavra enquanto estamos sendo ameaçados. Ou seja, nós precisamos orar isso. Deus nos dê ousadia e coragem nesses dias para pregar a tua palavra. É uma oração bíblica, é uma oração segundo a vontade de Deus. E o texto vai dizer em Atos 4, verso 31, que depois que eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra de Deus com autoridade. Nós aprendemos aqui também a semana passada que nós devemos orar por unidade. Quantas pessoas estão desunidas hoje? Nós devemos orar por unidade. Então, nas suas orações, para que a sua oração seja uma oração segundo a vontade de Deus, para que a minha oração seja uma oração segundo a vontade de Deus, eu preciso orar por unidade. Ore por unidade. João 17, 20, Romanos 15, 5. Nós aprendemos a semana passada aqui também que nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores para a seara, porque a obra de Deus é grande e tem poucos trabalhadores. Muitas pessoas consumindo dentro da igreja e poucos servindo, trabalhando, né? Então nós devemos orar para que? Rogai para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 38. Nós aprendemos a semana passada também a orar por paz. A paz em Israel, a paz no Oriente Médio. Orar pela salvação de Israel, Romanos 10, 1. Nós aprendemos também semana passada que nós devemos orar para que o amor aumente. Filipenses 1, 9. Será que você tem orado para que o amor aumente? Para que o seu amor por Deus aumente? Para que o nosso amor uns pelos outros aumente? Nós precisamos orar que o nosso amor aumente mais e mais, o nosso amor pelo Senhor e o nosso amor uns pelos outros. Semana passada nós falamos sobre orar também, pedindo a Deus para que sejamos cheios do Espírito Santo. Lucas 11, verso 13, Jesus falando: se vocês que são maus, pais que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o Pai não vos dará aqueles que pedirem o Espírito Santo. Então, uma oração bíblica é uma oração quando você se dobra diante de Deus e pede: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Amém? Nós aprendemos também a orar por avivamento, assim como aconteceu em Atos 2, e o verso 39 diz que a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos. Orar para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. E eu fiquei de falar sobre mais algumas orações. Eu vou falar sobre duas apenas. Eu quero
que você abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 1, verso 11. Como orar a vontade de Deus. Ore 2 Tessalonicenses 1, 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ore para que você cumpra, para que você seja digno de cumprir a sua vocação, o seu chamado. Ore, William, pedindo a Deus: Senhor, que eu possa cumprir o meu chamado, que eu possa cumprir a minha vocação, que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Essa é uma oração que Deus ouve. Ore pedindo para que Deus possa te dar graça para você cumprir a sua chamada. Já pensou você chegar no final da sua vida e você ter que prestar conta com Deus da sua vida, e Deus olhar para você e dizer: eu falei para você ser mãe, o meu chamado para você era que você seja mãe dos seus filhos, cuidasse dos seus filhos, mas se você se envolveu com tantas outras coisas, você chegar no fim da sua vida e Deus cobrar de você: eu falei para você servir, a sua vocação era servir no ministério da palavra, servir na intercessão, servir na ação social, servir no louvor, servir os irmãos no evangelismo, e você foi para outro lugar. Eu confiei a você dons, talentos, e você não cumpriu a sua chamada. É horrível isso, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Então, qual é a oração que agrada a Deus? Qual é a oração que eu e você temos que fazer? Senhor, que eu cumpra a minha vocação. Que eu cumpra a minha vocação. Eu quero ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel. Então faça essa oração, Alan, faça essa oração, Alan. Deus, qual é a minha vocação? Me ajude para que eu cumpra a minha vocação, para que eu cumpra o meu propósito, o propósito que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Essa é uma oração, com certeza, que Deus vai ouvir. Quem pode glorificar o Senhor aqui? Amém? E a oração que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é a oração de Mateus 6:9. É a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram para Jesus: mestre, nos ensina a orar, porque João ensinou seus seguidores e nós também queremos aprender a orar. Sabe por que os discípulos, pastor Rogério, pediram para Jesus ensinar eles a orarem? Porque eles perceberam que tudo que Jesus fazia era por intermédio da oração. Eles ouviam Jesus orando, eles percebiam que Jesus se afastava na madrugada, ia para o monte orar. Quantos textos bíblicos que falam que Jesus foi para o monte orar? Então, os discípulos perceberam que tudo que Jesus fazia partir da oração, da comunhão que ele tinha com o Pai. Por isso que eles chegaram diante de Jesus pedindo: mestre, ensina-nos a orar. Nós queremos orar. Nós queremos ter essa comunhão que o Senhor tem com o Pai. Essa comunhão que o Senhor tem com o Pai. Vamos juntos ler essa oração, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá do começo. Vamos ler o texto aqui, ó. 1, 2, 3. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoe
assim como nós, os nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois o poder e a glória para sempre. Amém. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Essa oração é chamada oração modelo, a oração universal. Essa oração não é uma reza. Essa oração não é para ser repetida como uma reza. O que é uma reza? A palavra rezar significa repetir. Hã? Você falou isso no discipulado, então é o seu Espírito Santo testificando. Aleluia. Não é uma reza que você faz essa oração é um modelo. É um modelo que Jesus deixou aos seus seguidores, porque eles pediram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar. Então Jesus deixou esse modelo de oração. E aqui nessa oração eu quero simplificar ela de forma básica para você compreender essa oração. Aqui nós temos 6 pedidos. Os três primeiros pedidos têm a ver com a glória de Deus. E os outros 3 pedidos, os outros 3 últimos pedidos, têm a ver com o suprimento da nossa vida para que nós possamos viver para a glória de Deus. Então os 3 primeiros diz respeito a Deus, a glória de Deus. E os outros 3 últimos pedidos diz respeito a Deus suprir as nossas necessidades. Para quê? Para que nós venhamos viver para a glória de Deus. Então a oração que Jesus deixou como modelo, ela começa dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Isso é poderoso, porque o judeu, ele tinha como reverência chegar diante de Deus com temor, e ele chamava Deus de Yahvé, de Adonai, Todo-Poderoso. Mas ele não tinha essa liberdade de chamar Deus de Pai. Então quando Jesus vem, Jesus diz: Pai nosso. Jesus está mostrando que Deus não é só soberano juiz, mas Deus é Pai. E o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de Pai. Ele é Abba, Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos. Pai nosso que estás nos céus. E aí o primeiro pedido diz: santificado seja o teu nome. Declare: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Santificado seja o teu nome não diz respeito a Deus ser mais santo. Não diz respeito a você vir aqui e querer limpar o nome de Deus, porque Deus é 3 vezes santo, amém? Deus é 3 vezes santo. Deus não precisa que eu venha fazer alguma moralzinha para Ele. Deus é santo. O que significa então santificado seja o teu nome? Significa Deus revelar a nós o quanto Ele é santo. Então quando você ora pedindo: Deus, santificado seja o teu nome, Jesus está nos ensinando a orar dizendo assim: Deus, revela para mim o quanto o Senhor é santo. Revela para mim a sua santidade, mostra a sua santidade. Por que você acha que os anjos, eles estão diante de Deus agora nos céus prostrados? Porque eles estão enxergando o quê? A santidade de Deus. É por isso que eles se prostram diante de Deus, diante da majestade de Deus. Então quando nós oramos pedindo santificado seja o teu nome, basicamente isso significa assim: Deus, eu quero conhecer o Senhor melhor. Eu quero conhecer quem o Senhor é. Santificado seja o teu nome. Mostra-me quem o Senhor é. Mostra-me os seus atributos. Revela para mim a sua soberania.
revela para mim o quanto o Senhor é poderoso. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Deus, eu quero te conhecer. É por isso que Jesus falou em Mateus 6, quando aqueles homens, os discípulos estavam ali diante de Jesus, e ele falando sobre o reino de Deus, ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus precisa conhecer a Deus. É por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, pastor Rogério, que aquele que adora Ele em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. E Ele disse para ela: vocês samaritanos, vocês não conhecem a Deus, nós conhecemos a Deus, porque a salvação vem pelos judeus. Mas chegou a hora em que todos aqueles que querem conhecer a Deus, Ele vai se revelar a eles. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Sabe, muitas vezes nós oramos a oração de Jacó, Deus de Abraão e de Isaac. Mas Deus não é só Deus de Abraão, Deus de Isaac. Deus é Deus de Jacó. Deus não é só o Deus da sua mãe, Elias. Ele é o seu Deus. Ele não é só o Deus do seu pastor. Ele é o seu Deus, porque Ele quer se revelar a você. Toda vez que você orar dizendo santificado seja o teu nome, você está dizendo basicamente para Deus assim: Senhor, eu quero te conhecer, Deus. Porque Jesus disse para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E conhecer a Deus diz respeito à intimidade. Deus quer se revelar a nós. Então peça para Deus: Senhor, eu quero te conhecer. É numa tragédia dessa que nós percebemos que nós não conhecemos a Deus. Porque ao invés de nós orarmos à vontade de Deus, as nossas orações são orações voltadas a nós mesmos. Queremos te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Segundo pedido: venha o teu reino. Declare comigo: venha o teu. Irmãos, reino fala de governo. Reino fala de alguém, um rei governando. Venha o teu reino é a mesma palavra para Maranata. Sabe a palavra Maranata? Quem já cantou um Maranata aqui? O que significa Maranata? Quem pode dizer o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata é a mesma expressão para venha o teu reino. Então quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, Jesus estava dizendo: orem pedindo para que eu venha, para que o meu governo venha, para que o meu reino venha. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos declarando assim: Senhor, vem, Senhor, nós queremos a manifestação do Senhor. Venha o teu reino. É o desejo mais profundo de todo judeu. Eles esperam o Messias. Eles têm essa esperança do Messias. Eles têm a esperança de que o Messias virá para governar e trazer justiça. Toda vez que eu vejo uma injustiça, meu coração se enche dessa oração: venha, Senhor. Há um tempo atrás nós estávamos testando a van da igreja que nós fomos comprar. Estava eu e o Sandro num farol, e eu vi um cadeirante só movimentando a cabeça dele com uma cadeira de roda elétrica, vendendo bala no farol. Meu coração se constrangeu com aquilo. Como é que pode alguém que não pode andar numa cadeira de roda ainda está vendendo bala no farol? Que mundo é esse? Venha o teu reino, Jesus. Nós vamos fazer o projeto aqui, por conta das enchentes aqui do lado, irmãos. Aqui no 15, na parada 15. Nós entramos em casas de pessoas vivendo de forma subhumanas. Uma senhora estava desesperada porque o colchão dela molhou de água podre e ela não tinha
como dormir, ela estava desesperada, uma senhora. Nós entramos em um lugar, a mulher estava tão cansada, que ela passou a noite toda lutando, que ela deitou no chão, naqueles cobertores que a gente entrega para os mendigos na rua. Maranata, venha o teu reino, Senhor. O mundo está fora do lugar, o mundo está um caos, o mundo está precisando de um rei para governar esse mundo. E Jesus nos ensinou dizendo: orem, peçam para que o reino venha. Aleluia. Será que você está entendendo essa palavra nessa noite? Eu não vejo isso nos púlpitos das igrejas, irmãos. É por isso que eu fico tão angustiado. Venha o teu reino. É uma profecia de Jesus, de Isaías 9, que diz: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o seu reino aumentará, e ele virá, e o reino de Davi não terá fim. É uma profecia. Venha o teu reino, é o Messias governando sobre a terra. Quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, a visão que a igreja hoje tem, quem está me ouvindo aqui hoje? Nós temos a única visão, uma visão um pouco escapista. Nós resumimos a vinda de Jesus apenas ele vindo e nos levando para os céus. Essa visão que nós temos, né? Sobre o fim dos tempos. Deus está vindo para nos salvar e nos levar para o céu. Mas venha o teu reino, é muito mais profundo do que isso. Venha o teu reino, é muito mais profundo do que somente ir morar nos céus. Venha o teu reino diz respeito a um descendente de Davi vindo governar sobre todas as coisas. Venha o teu reino diz respeito ao que está escrito em Apocalipse 20, verso 4, que fala que no fim de todas as coisas, aqueles que não se dobrarem diante da besta e da sua imagem, eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Venha o teu reino diz respeito a Apocalipse 5:10, que Deus constituiu reinos e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Venha o teu reino diz respeito ao vencedor de Apocalipse 2:25, que se manter firme e continuar crendo, Deus dará autoridade para que ele venha governar sobre nações. Venha o teu reino diz respeito ao que Jesus prometeu para os seus discípulos em Mateus 19:28. Então Jesus lhes disse: em verdade te digo que vós que me seguiste na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É mais do que ir para o céu. Venha o teu reino diz respeito a Atos 3:19, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e ele envia o Cristo que já foi pré-determinado, Jesus, e é necessário que o céu o receba, até que o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais falou Deus pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Venha o teu reino, é muito mais do que os céus, é Deus restaurar todas as coisas. Venha o teu reino diz respeito a tudo convergir para Cristo, como diz Efésios 1:10, que na plenitude dos tempos todas as coisas vão convergir para Cristo. Venha o teu reino diz respeito a 1 Coríntios 15:24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine, até que todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É muito mais do que ir para os céus.
Eu não estou menosprezando ir para os céus, mas a palavra de Deus diz que não é só sobre céus. 2 Pedro 3,12, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a Bíblia diz que nós devemos aguardar ansiosamente a vinda do Senhor Deus. E o verso 13 diz que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova, pode declarar essa palavra, nova terra. A gente tem medo de falar isso porque os testemunhas de Jeová pegaram e distorceram toda essa doutrina sobre a vinda de Jesus. Então nós, com medo de falar sobre isso, nós nos defendemos e só falamos do céu. Não é só céus, é novos céus e nova terra. É a palavra de Deus. É por isso que Jesus falou em Mateus 5, pastor: os mansos herdarão a terra. Deus não quer acabar com a terra, Deus vai purificar a terra. Isso é muito forte. Então, quando nós declaramos venha o teu reino, quando nós declaramos Maranata, nós estamos falando de tudo isso, de toda essa realidade, de toda essa promessa. Venha o teu reino diz respeito à ressurreição de todo aquele que desde Adão, pela esperança messiânica, e todos aqueles que morreram em Cristo, que agora estão lá nos céus, que estão agora lá na Nova Jerusalém. Venha o teu reino diz respeito ao dia em que eles receberão um novo corpo, eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos, a igreja desses últimos dias, a igreja que contemplar tudo isso, passará pela transformação do seu corpo, e receberá um corpo glorificado. Venha ao teu reino diz respeito a viver eternamente. Quem quer viver eternamente aqui? É isso que Jesus está nos ensinando a orar. Venha ao teu reino diz respeito a Deus colocar as coisas no seu devido lugar. Diz respeito a todos os corruptos, todos os que roubaram dinheiro público que era para ser investido nas pessoas, mas pegaram esse dinheiro para usufruir. Todos eles serão subjugados quando o reino de Deus vir sobre os céus e a terra. Quem está percebendo a palavra aqui, irmãos? Quem está ouvindo a palavra aqui, irmãos? É muito mais do que ir morar nos céus, porque até essa palavra aí, morar nos céus, parece que a gente não está nem aí com ninguém. A gente só pensa na nossa própria salvação, porque o nosso olhar da Bíblia é a partir da salvação, mas a salvação, ela é o ponto de partida de tudo aquilo que Deus tem para nós. Está fazendo sentido essa palavra para alguém aqui, irmãos? Está fazendo sentido essa palavra para alguém aqui? Quando você orar, venha o teu reino, você está pedindo para Deus, venha fazer justiça para essas crianças que estão sofrendo, Senhor, para esses pais que perderam seus filhos. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, porque tem muita gente órfã. Venha o teu reino, Senhor, porque tem muita gente que está sofrendo, porque não tem condição nem de comprar o gás. Aqui na igreja mesmo, pessoas já partilharam para mim: pastor, estou orando esse mês para Deus aumentar um pouco o meu gás, porque o meu cartão só vira dia 20. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Vem colocar as coisas no seu lugar, Senhor. Venha o teu reino diz respeito, meus irmãos, ao que está escrito em Romanos 8, que a natureza, a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 19. A criação geme. Sabe esse terremoto que aconteceu? A criação está gemendo. Oi?
Esse terremoto não durou 1 minuto. 1 minuto e meio. Em tempo de duração. Quantos 3.000 prédios caíram? Ah, pastor, para de falar de desgraça. Pastor, para de falar essas coisas. Hipócrita. A gente só pensa em nós. Qual é o Deus que nós criamos conforme a nossa imagem e semelhança? Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que se compadece. O Deus da Bíblia é um Deus que está procurando pessoas que possam orar a sua vontade. Quem está entendendo essa palavra hoje aqui? O Deus da Bíblia é um Deus que está procurando gente que ora, venha, Maranata, Senhor. Nós precisamos do Senhor aqui. Nós precisamos do Senhor aqui, Senhor. Há muita desigualdade nos nossos dias. Há muita gente morrendo injustamente. Há muitas pessoas vivendo doenças degenerativas. Eu não sei a expressão. Fala aí, Rodrigo. Doenças degenerativas. Você já compartilhou com alguém que tem um filho com Alzheimer? Um autismo? Você já viveu com alguém que está sofrendo por causa de câncer? Já viu quantas pessoas estão no hospital hoje, gente? Lutando pela vida. Tratamentos. Venha o teu reino. Ore pedindo, venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Toda vez que Deus cura alguém, essa pessoa está experimentando o reino de Deus. Toda vez que você vê um lar desfrutando de paz, essa pessoa está experimentando o reino de Deus. O céu vindo sobre a terra. Por isso a cura não é só sobre você. A cura é sobre o reino de Deus. Sabe por que Deus não está curando as nossas vidas hoje? Porque você está pensando para Deus curar você, só está pensando em você. Agora, se você colocar na sua cabeça, Senhor, me cura, porque eu quero glorificar o teu nome, o reino de Deus virá sobre você, e você experimentará os poderes do mundo vindouro. Louvado seja Deus. Hebreus 6 fala sobre isso, experimentarmos os poderes do mundo vindouro. Sabe por que nós oramos para que a presença de Deus venha, para que possamos experimentar avivamento? Porque quando o avivamento vem, nós experimentamos aquilo que está nos céus, a vontade de Deus que é revelada no céu, vem sobre a terra. Por isso que oramos pedindo, Senhor, venha com avivamento. Porque avivamento diz respeito ao mundo vindouro, diz respeito à presença de Deus. E hoje nós já podemos desfrutar de alguns aspectos do reino de Deus. Hoje nós podemos desfrutar, quando nós exercemos o nosso papel como igreja, nós já implantamos o reino de Deus. Por isso o reino de Deus já é manifestado a nós, mas o reino de Deus não se manifestou por completo, porque isso só acontecerá quando Ele romper dos céus, quando nós ouvirmos um barulho de trombeta, alarido de trombeta, barulho nos céus, e o Senhor cortando como um relâmpago que sai do oriente e se revela no ocidente, algo que nunca aconteceu. Assim será o dia do Filho do Homem, quando Ele vir nas nuvens com poder e grande glória, junto com os seus santos, os anjos, aleluia. Como diz Apocalipse 19, sentado em um cavalo branco e um exército de seres celestiais rompendo os céus, aleluia. Então o reino de Deus virá, aleluia. E onde Ele estiver,
nós estaremos com Ele, como diz João 14:3. Se é no céu, amém. Se é na terra, amém. Se é reinando 1000 anos aqui nessa terra, esperando para que a terra seja restaurada, até que chegamos ao propósito de Deus, onde Ele destruirá todos os inimigos, a morte será vencida, o diabo será lançado no lago de fogo, junto com o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, serão lançados no lago de fogo. Então virá novos céus e nova terra, e o tabernáculo de Deus virá, e Deus estará entre os homens, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais terremoto, não haverá mais fila nos hospitais, não haverá mais pessoas com câncer, não haverá mais estrupadores abusando de crianças, não haverá mais políticos roubando, não haverá mais desigualdade social, fome, miséria, tudo isso vai se findar. Ora vem, Senhor Jesus, venha o teu reino, Jesus, aleluia. Esses são os 3 primeiros pedidos da oração que Jesus nos ensinou. Amém? Primeiro, conhecer o Senhor, santifica o teu nome, Jesus. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, nos ajude, Senhor, para que possamos viver em santidade até esse dia. Que a sua vontade seja feita, Senhor, assim na terra como é nos céus. As 3 outras realidades aí são realidades que diz respeito a petições, porque a gente já entra diante da presença de Deus pedindo. Mas antes de pedir, a gente precisa conhecer a Deus. Antes de pedir, a gente precisa adorar a Deus. Então nós pedimos: Pai nosso, pão nosso, dai-nos hoje. Essa oração, irmãos, não é a oração que nós queremos fazer, mas é a oração que Jesus deixou como modelo. Porque eu não quero o pão nosso, eu quero o pão meu. E eu não quero o pão nosso de cada dia, eu quero o pão meu do ano todo. Eu quero que Deus já dê a minha provisão no primeiro dia do ano para todo o ano. E não é pão nosso, não é caviar, é pão nosso. Não é coisas absurdas, é necessidade diária. E essa oração a gente não quer fazer. Quem está ouvindo aqui, gente? A gente não quer fazer essa oração. Pai nosso fala de necessidades essenciais. Pão fala de necessidades essenciais. Sabe por quê? Porque Jesus já nos supre, porque a sua presença já é suficiente para nós, porque nós já o conhecemos, porque o nome dele foi santificado em nossas vidas. Então, pão nosso, tu és suficiente, Jesus. Cristo é suficiente. Será que Cristo é suficiente para você? Será que a gente precisa de mais coisas? Cristo é suficiente. Pão nosso fala de necessidades diárias, necessidades essenciais. Não é o meu pão, mas é o nosso pão. Ou seja, eu tenho que me preocupar com o pão do meu irmão. Eu tenho que me preocupar com o pão do meu irmão. Eu tenho que me preocupar com Deus suprir a necessidade do meu irmão. Esses dias eu coloquei os meus filhos para assistir um documentário sobre o país mais miserável do mundo. Estava eu, a Maria e o Mateus assistindo lá. Cenas chocantes.
uma situação subhumana lá na África, até esqueci o nome daquele país. Mas por que eu fiz isso? Porque eu não quero criar os meus filhos numa redoma de vidro. Criar os meus filhos para que eles fiquem mal acostumados, reclamando da mistura, do que tem, reclamando de tudo. Então, quando eles olharam aquele vídeo, eles começaram a perceber que existem pessoas que estão passando fome, pessoas que trabalham o mês todo só para ter um punhado de farinha. Pão nosso é se preocupar com a necessidade dos irmãos, se preocupar se tem alguém ao nosso redor que está precisando, se tem alguém que está passando necessidade. Então é o pão nosso, não é só o meu pão, não é só minhas coisas, mas diz respeito à necessidade das pessoas que estão lá na Turquia, lá na Síria. É o pão nosso, são os nossos irmãos. Pastor, eles não servem o mesmo Deus, são os nossos irmãos. São pessoas que estão precisando, carentes da nossa oração, no mínimo a nossa oração. Pão nosso de cada dia. Por que cada dia? Porque se Ele desse o suprimento do ano todo, você não ia nem orar. Se Ele desse, se o salário caísse no primeiro dia do ano, pastor Rogério, todo o salário do ano caísse no primeiro dia, seria bom ou não seria? Hã? Então é o pão nosso de cada dia. Isso diz respeito a pedir para Deus todo dia. Senhor, eu dependo do Senhor todo dia. Eu preciso do Senhor todo dia. Todo dia, Senhor. É o pão nosso de cada dia. O ar que eu respiro, que o Senhor me dá todo dia. Aleluia. Essa oração é muito radical. Essa oração é muito difícil de ser feita. Mas é a oração que agrada a Deus. É a oração que Deus deseja ouvir dos nossos lábios. Pão nosso não faltará, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A prova de que não vai faltar é que Ele te sustentou até hoje. A prova de que não está faltando é porque até esse dia de hoje Ele está cuidando de você. E o mesmo Deus que te trouxe hoje aqui é o mesmo Deus que vai te conduzir. Aleluia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aleluia. O quinto pedido é, esse é difícil demais. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus é um Deus de perdão. Perdoai as nossas dívidas diz respeito a liberar perdão no casamento, diz respeito a liberar perdão na família, diz respeito a viver em comunhão na igreja, diz respeito a pedir perdão e viver em comunhão com os irmãos. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, diz respeito a viver um estilo de vida de perdão. E como é difícil perdoar. Perdoar é muito mais do que sentimento. Perdoar é um estilo de vida do crente. Então nós vivemos em perdão. Nós perdoamos uns aos outros sempre. Essa é a oração que agrada a Deus.
Ele nos perdoou e nós devemos perdoar uns aos outros. Libera perdão, pelo amor de Deus, porque sua vida está bloqueada. Libera perdão, pelo amor de Deus, porque você está ficando doente, você está ficando enfermo. Libera perdão, pelo amor de Deus, porque você está andando para trás, porque você não vai receber o perdão de Deus se você não liberar perdão. É difícil isso, gente, mas tem que orar. Perdoe, Senhor, as minhas dívidas. E ainda diz, na mesma condição, na mesma porção que eu estou perdoando as pessoas que estão me ofendendo. O estilo de vida do crente é muito radical. É ter que dar a segunda face, é ter que andar a segunda milha, é ter que não reagir quando roubarem a sua capa, é ter que não cobrar quando deverem você, é ter que amar não só a sua esposa e seus filhos, porque isso até o ímpio faz, é ter que amar o inimigo. Perdoe as nossas dívidas. E precisamos pedir perdão todo dia é dia de pedir perdão, porque todo dia a gente está errando. A gente já é salvo, a gente já é filho, mas a gente ainda está vivendo na luta do pecado. Então todo dia a gente peca. Então todo dia é dia de pedir perdão. Amém? Você pediu perdão hoje a Deus? Terceiro e último, não nos deixes cair em tentação. Livrar de cair na tentação. Jesus já está dizendo aqui que nós vamos ser tentados. Que não é porque você não é crente que você não é tentado. O próprio Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no momento decisivo, quando ele estava jejuando. E a tentação de Jesus diz respeito a negar a fé. E nós precisamos orar pedindo para Deus nos livrar dessa tentação de negar a Deus, de não abandonar a fé, porque é o que vai acontecer muito nesses últimos dias. É o que já tem acontecido nesses últimos dias. Pessoas que estão sendo tentadas pelo tentador a abandonar Cristo, a abandonar a fé. Gente, cá para nós, andou, serviu a Jesus, para agora, no final, cair? No final abandonar? No final ser mais um desviado? Não, isso não é para mim não. Isso não é para você também não. Isso não é para você, você não vai parar. Você não vai desistir. Deus não fez o que fez na sua vida para você morrer onde você está. Não. Serviu a Jesus. Trabalhou na obra. Se batizou, cantou, tocou, adorou, pregou, ministrou, ofertou, ajudou. Aí chega no momento crucial da história, no momento em que é para entrar na arca, e vai abandonar. No momento mais decisivo vai abandonar, vai deixar, vai se levar pelo sistema, pelo mundo, vai ser como Demas, amando o presente século. Não. Senhor, livra-me da tentação, Senhor. Livra-me de ser mais um que vai desistir. E tem pessoas que estão aqui hoje, que Deus fez uma obra tão preciosa na sua vida. Deus tirou você de um charco de lama de pecado, tirou você do império das trevas. Você era servo de Satanás. Deus fez uma obra linda na sua vida, e você não saiu deste lugar por você mesmo,
porque ninguém tem o poder de sair deste lugar, ninguém tem o poder de sair do poço de lamaçal de pecado, a não ser que alguém vai lá e tire você. Deus libertou, você era escravo do diabo. O diabo tinha planejado destruir a sua vida. O diabo tinha planejado fazer de você instrumento dele. Até tambor você bateu. Era um drogado, um viciado. Sua família toda foi destruída. E Deus foi lá e resgatou você. Deus foi lá e tirou você do império das trevas. Para agora você desistir? Livra-me da tentação, Senhor. Livra-me da tentação de duvidar que eu sou o teu filho. Livra-me da tentação, Senhor, de colocar à prova aquilo que o Senhor fez na minha vida. Livra-me da tentação, Senhor, de trocar o Senhor pela fama, pelo sucesso, pelas riquezas. Livra-me da tentação de ser iludido pelos prazeres deste mundo. Livra-me da tentação, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Percebeu como é tão profunda essa oração? Percebeu como nós temos orado de forma errada? Mas hoje o Senhor nos deixou aqui algumas lições, para que possamos orar conforme a vontade de Deus. Fica de pé. Vem aqui ao ministério de louvor em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, faz de nós casa de oração, Senhor. Faz de nós casa de oração, Senhor. Faz de nós casa de oração, Senhor. Faz de nós casa de oração. Revela o teu nome a nós, Senhor. Santifica o teu nome. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos te conhecer. Jesus quer se revelar a pessoas aqui hoje. Jesus quer mostrar quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é precioso na sua vida. Ele quer santificar o nome dEle na sua vida. Santificado seja o teu nome, Jesus. Santificado seja o teu nome, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Nós somos uma igreja que ama a sua vinda. Nós somos uma igreja que temos tudo. Temos tudo, Senhor. Mas somos insatisfeitos com aquilo que temos, porque reconhecemos que só a sua presença nos satisfaz. Vivemos como peregrinos neste mundo, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que precisamos do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem nessa noite. Vem nessa noite, Pai. Vem nessa noite. Pai nosso do céu, santo é teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
céu descer. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar conforme a sua vontade, Jesus. Deixa o céu descer. Ensina-nos, ó Deus, a orar. Revela o seu coração a nós, Jesus. Revela o seu coração a nós, Jesus. Deixa o céu descer. Pai nosso, Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Teu é o reino, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Coloque a mão no seu coração. Comece agora essa oração falando: Jesus, vem morar no meu coração. Venha com o teu reino sobre o meu coração, Jesus. Para que eu não venha viver para mim mesmo, para que eu não venha viver em prol dos meus prazeres, dos meus sonhos pessoais, mas que eu venha viver para a sua glória, Jesus. Venha, Senhor. Venha, Senhor, sobre os nossos corações. Venha, Senhor, porque nós não sabemos orar a sua vontade. Nós não sabemos orar conforme o teu querer. Ajuda-nos, ó Deus. Pedimos isso nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus. Imploramos ao Senhor. Imploramos pela tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Imploramos pela tua misericórdia nas nossas vidas. Que nossa igreja seja uma igreja que venha fazer orações bíblicas, orações segundo a sua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Que nós possamos aprender, ter como hábito orar a sua vontade, orar aquilo que está na sua palavra, Senhor. Orar conforme, Senhor, os teus desígnios, os teus planos
Ó Pai, no nome de Jesus, orar, Senhor, conforme o Teu querer, até nos tornarmos a casa de oração, até nos tornarmos a casa de oração, um lugar onde pessoas oram pela Sua presença, onde pessoas têm fome para que o Teu propósito aconteça, para que a Tua vontade se cumpra, Jesus. Nós pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Oriente Médio nesta hora. Vamos orar pela Turquia nessa hora. Eu não sei nem como dirigir orações a eles. Senhor, nós não sabemos nem como orar por eles. Nós não sabemos nem o que dizer, Senhor, a não ser pedir misericórdia, Pai. Tem misericórdia daquela nação. Tem misericórdia daquelas mães que estão desesperadas, que não tem nem onde dormir, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Daquele pai, Senhor, daquela foto que estava segurando o seu bebê morto, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Na ira, lembra-te da tua misericórdia, como orou Abacuque, Jesus. Enquanto a igreja brasileira está preocupada em trocar a tela, enquanto a igreja brasileira está preocupada com a estrutura, em trocar e colocar telões digitais, pessoas precisam ouvir o Evangelho, Jesus. Pessoas estão morrendo sem salvação, Jesus. Enquanto nós, igreja brasileira, estamos preocupados com as nossas conferências, eventos, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós não sabemos orar, Jesus. Nós não sabemos orar, Senhor, da forma correta, Pai. Miserável homens que somos, ajuda-nos a orar segundo a Sua vontade, Jesus. Ajuda-nos a sermos casa de oração. Quanta insensibilidade nos nossos dias. Quanta insensibilidade nos nossos dias, Jesus. O amor tem se esfriado. Pedimos ao Senhor, aumente o nosso amor. Aumente o nosso amor, Jesus. Eu sinto que o meu amor está se esfriando, Jesus. Eu sinto que o meu amor pelos irmãos está se esfriando, Jesus. Eu sinto, Senhor, que eu tenho vivido em desunidade. Eu não estou lutando pela unidade da igreja. Eu não estou orando pela unidade da igreja. Eu não estou orando para que haja comunhão. Eu não estou lutando para que haja comunhão, Jesus. Oh Deus, tem misericórdia, Jesus, das nações. Tem misericórdia da Síria. Tem misericórdia do Oriente Médio, Pai. Tua palavra já falou sobre terremotos. Nós sabemos que são sinais, mas as imagens são tão fortes, Jesus. As imagens são tão fortes, Jesus, que não tem como não se comover. Tem misericórdia, Jesus. Enquanto que eu estou aqui reclamando porque eu não consegui trocar de carro, tem misericórdia, Jesus. Enquanto eu estou aqui preocupado porque hoje eu vivi um dia ruim no trabalho, Deus, pessoas passando fome, passando frio, pessoas estão chorando porque perderam as suas casas nas enchentes. Tem mães que estão chorando porque perdeu, o filho foi trabalhar e não voltou para casa. Não voltou para casa. Deus, sara a nação. Sara a nação, Senhor. Sara o Brasil. Sara os nossos corações, porque nós entramos aqui, Jesus, na casa de oração. No lugar de oração nós entramos e nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos orar, Jesus. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados.
Salva pessoas aqui, Espírito Santo. Salva pessoas aqui, Espírito Santo. Salva pessoas aqui, Espírito Santo. Muda, Senhor, muda a história. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino, Jesus. Maranata, 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 venha o teu reino, Jesus. Vem, Rei. Rei, vem, Rei, governar. Venha governar sobre todas as coisas. Venha governar, descendente de Davi. Venha governar, o desejado das nações. Venha. O Senhor recebeu todo o poder nos céus e na terra. O Senhor recebeu todo o poder nos céus e na terra. O Senhor levou sobre o Senhor na cruz os nossos pecados e nos conquistou de novo para si mesmo. Venha reinar, Jesus, nas nossas vidas. Seja o Rei das nossas vidas. Seja o Rei do meu coração, Jesus. Fala para Deus: Senhor, eu não quero mais governar a minha vida. Eu não quero ser mais o governante da minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o governante da minha vida. Vem, Senhor. A cultura do céu sobre as nossas vidas, a cultura do amor. Vem, Senhor. Vem, Jesus, com teu reino. Que vem dos céus, venha o teu reino. Lua, cultura, que vem do céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, e que Cristo seja o Rei da sua vida, que Cristo governe a sua vida, que Cristo reine sobre o seu coração, que você seja inundado pelo reino de Deus, em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, declare amém e aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.